Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, falando sempre todos os dias, né? Aqui a gente fala sobre o nosso Flamengo e especificamente, exclusivamente nesse vídeo, a gente vai falar não apenas sobre o Flamengo, mas nós vamos falar sobre Andreas Pereira no Flamengo. O que nos abrange tantos assuntos, né? E a gente aproveita aqui o nosso espaço aqui da nossa comunidade para a gente bater papo e eu vou compartilhar com muita franqueza e sinceridade a minha opinião sobre o retorno do Andreas no Flamengo, o que é o Andreas no Flamengo, e talvez isso você possa discordar, mas como nós estamos numa comunidade de amigos, não tem problema, a gente vai trocando as nossas ideias. Falar sobre Andreas Pereira e eu vou abrir uma licença para vocês e falar bastante como torcedor, tá? Vou tentar aqui ser o mais transparente possível e a gente, né, traz esse sentimento do torcedor também, que ele é muito importante. Primeiro que quando traz o nome Andreas Pereira e Flamengo, primeiro a gente tem que pontuar que não temos absolutamente nada contra a pessoa Andreas Pereira, né? Eu, por exemplo, não o conheço, né? As relações quais ali a gente teve durante eles no Flamengo é profissional, é microfone e entrevista, é visual, não conheço, né? Agora a gente tem só o atleta, o personagem, né? E o personagem, infelizmente, ele vem acompanhado do fracasso esportivo, né? Do erro. Então, a princípio, ele já causa aquela... sabe? Sendo honesto com vocês, ó. Nunca usei para gravar um vídeo e tal, mas somente para não uso, e ela me causa uma certa, sabe qual é? Talvez um pouquinho mais lá pra frente eu falo, pô, legalzinho, essa camisa não é das minhas preferidas, muito longe, sabe? Então o Flamengo tá ali, né, com essa oportunidade de trazê-lo de volta e quem sabe, né, no Super Mundial, um jogador que tecnicamente pode vir ali a ajudar o Flamengo e tal. A gente vai falar também sobre isso. Agora, já causa, né, caramba, o Andreas Pereira. Normal, ao longo da história do futebol, do esporte em geral, jogadores retornarem, e eu não me refiro a empréstimo, né? Você emprestou alguém e está retornando. Não, tô falando de vendeu, comprou, né? Compraram novamente, né? Esse retorno normalmente ele acontece quando um atleta ele consegue ter uma passagem importante, né? Ou ele fez algo, ou ele conquistou algo, né? Seja com destaque individual ou no coletivo ele tinha presença e ele retorna. Isso é normal. A gente vê vários atletas. Um jogador e voltar, vamos ser honestos, sem ter feito nada, ele fez, né? Positivamente não fez nada. É diferente. É de uma norma diferente. O Andreas Pereira, ele carrega com ele, que na minha opinião como torcedor, e como jornalista aí também, me causa um certo asco, e ele não tem culpa. Foi a maneira que quiseram tratar uma naturalidade onde ela não existe. O famoso tudo bem. A porra desse tudo bem, na minha opinião, piorou nós engolirmos o fracasso que foi. Essa forçação pela naturalidade do tudo bem piorou as coisas, na minha opinião. Piorou como? Piorou com uma forçação de barra de parte da torcida, que conseguiu tratar com uma naturalidade, ou talvez não dimensionar o que foi feito, esportivamente, evidente. E, paralelo a isso, a imprensa. Me irritava os colegas da imprensa, como até hoje, né? Me irrita, né? Você sempre, quando tinha a oportunidade de falar com o atleta, entrevistar o atleta, buscar algo do atleta, você sempre acompanhava com o Flamengo. Vinha sempre com fardo. Se você ouve a Andreas Pereira falando, ele vai falar do meu Flamengo. Tira o Flamengo da boca. A sensação que me dava era essa. Nem o Zico é tão perguntado sobre o Flamengo quanto o Andreas Pereira. Me dava um ódio, os colegas da imprensa, que vinham com essa pauta. E essa pauta, ela repercute. Inclusive dentro da torcida do Flamengo. E o outro foi o Andreas, em aspas, tudo bem, que acabou sendo personificado, né, naquele jogo do Maracanã,
com a menina ali e tal, mas eu acho que acaba retratando um pouco até do que a gente viu nas redes sociais e tal. Então vamos ser honestos. O Andrés cometeu o maior erro da história do Flamengo, eu digo esportivo. É o maior erro da história do Flamengo. É o maior fracasso individual de um atleta numa partida de futebol. Sendo que não foi o que aconteceu ou como aconteceu. É tudo isso no contexto. Se o Palmeiras está vencendo o Flamengo por 1-0 e o Andreas aos 45 do segundo tempo faz aquele acaba 2-0, tudo bem. É só a gente lembrar o nosso sentimento, por isso que a nossa conversa, a nossa comunidade, ela fala muito mais sobre o nosso sentimento e não necessariamente você tem a obrigação de concordar. O nosso sentimento, eu digo pelo meu sentimento, naquele momento assistindo o jogo era, vamos virar de novo. Vamos virar de novo porque o Palmeiras já tinha dificuldades, foi perdendo as grandes peças, se fosse para pênaltis éramos favoritos, tínhamos jogadores importantes dentro de campo e que acreditávamos que a próxima bola vai ser a bola do título. Então tinham vários elementos que davam essa sensação. Foi tirado esse sentimento. Então, eu repito, com respeito à pessoa, que não tem nada a ver com isso, mas ao atleta, ele me dá a sensação que você me tirou algo que eu estava sonhando. E é verdade. Assim como tem atletas que me deram algo que eu não sonho, que eu nem conseguia sonhar, outros me tiravam. E faz parte dessa relação. Mas na hora de você contratar alguém, a emoção, né? Ela não tem que ser pautada. Vamos para a razão. O Andrés Pereira, ele tem 29 anos, né? Ele não tem grandes destaques, né, ao longo dessa... E aí eu não falo sobre o Flamengo, eu falo sobre, né, na carreira, com alguns altos e baixos, tem talento ali, um detalhe importante, e faz parte do jogo. Ele era o melhor jogador da decisão, na minha opinião. Se tinha um jogador que, na minha opinião, estava fazendo uma grandíssima partida, era o Andrés Pereira. Agora, o futebol, ele é curioso, né? O que adianta você ser o melhor da partida e você ter o principal erro? Talvez seja melhor você não ser o melhor da partida e você ter o maior acerto. É isso que separa, né, os grandes dos comuns, não é verdade? Mas é isso. Ele estava fazendo um grandíssimo jogo, era um jogador importante naquela decisão e cometeu um erro gigantesco. Não gosto dessa meio anime, se você quiser, em aspas, dorama, quadrinhos, da redenção. A romantização da redenção. Sinceramente, não gosto disso. É muito seriado norte-americano. Da menininha feia, que no final ela fica bonita. Essas redenções, sinceramente, deixa para as telas, filmes, séries, seriados, desenhos. Muita fantasia. Se o Andrés Pereira volta pro Flamengo agora, no ano de 2025, e ele conquista a Copa Libertadores, ele não teve redenção. Na minha opinião, ele não teve redenção. Agora, se o Andrés Pereira volta, final da Libertadores, ele enfrenta o Palmeiras, ele pega a bola do meio de campo, faz o gol aos 45 do segundo tempo, quando a gente achava que ia perder, aí ele fez uma redenção. Então, assim, essa redenção ela é muito subjetiva. Ela é muito subjetiva. Não é porque o cara faz parte do grupo que ele é muito subjetiva. Porque foi um erro grosseiro. Tem a assinatura dele. Faz parte do jogo. Então vamos tratar isso com a forma parar de... Então tem toda essa relação. Hoje o Flamengo tem um enorme problema ali pro meia, né? O De La Cruz não é visto como meia, tem ali os jovens, né, como o Matheus Gonçalves e tal. O Arrascaeta tem aqueles, né, questões físicas que a gente já fala isso há anos, cara. Há anos. A galera que tá agora no assunto do momento, né? Mas já tá cansativo até falar disso. Então talvez ele entrasse ali como um jogador como esse e que tu pudesse realmente, né? Jogar como finalmente um meia, porque ficou uma parada meio volante, porque ele jogava realmente, do jogo que chegou, a gente tem experiências como volante, mas no Flamengo não foi. E na verdade, vamos ser sinceros. O Andrés Pereira, ele passa por aquele efeito colateral do atleta que quando sai ele fica melhor do que ele é. Ele tava jogando bem e tal, mas nada absurdo. Quando ele sai do Flamengo e assina contra o clube e joga, ele virou melhor do que ele... Não foi. Ele não foi. Então seria uma outra oportunidade, né? Oportunidade. Eu acho que é a melhor palavra. Agora, eu falo pra vocês, eu acho que o futebol, ele é mais do que tática, técnica, ele é história. E eu acho que jogadores têm
as suas histórias. Pode ser que ele, de fato, volte para o Flamengo, consiga, quem sabe, tem 29 anos, consiga reescrever uma nova história. Como ele pode vir para o Flamengo e paçocar de novo. Isso existe. Talvez já esteja na história, né, do Flamengo. Isso acontece. Tem grandes jogadores que fizeram grandes proezas com a camisa do Flamengo, ou não conseguiram com a camisa do Flamengo, conseguiram outros, ou não conseguiram. Talvez seja um fardo, não sei. A pergunta que eu faço ao amigo rubro-negro. De rubro-negro para rubro-negro. Você pagaria para ver? E só para acrescentar, eu falo por mim. Se o Flamengo chegar a uma decisão da Copa Libertadores, toda vez que o Andreas, com muita qualidade, como ele estava tendo na decisão, mas toda vez que ele tiver com a bola no pé, numa situação, possa ser um risco para o Flamengo perder a bola, eu, William, torcedor, talvez o jornalista tenha, mas eu, William, torcedor, não terei nem um minuto de paz. Faz parte. Um grande abraço a todos vocês, se cuidem, a gente vai se vendo, valeu.